Imagine um sistema de balança delicada no seu córtex pré-frontal, onde a amígdala, o epicentro do medo, grita perigo. Com a intensidade de um alarme sísmico, e o núcleo accumbens, o baluarte do prazer, sussurra a recompensa. Com a doçura de uma promessa proibida. Neurotransmissores como a dopamina e o GABA travam uma dança molecular incessante, modulando sua percepção visceral da realidade. Mas o que acontece quando essa balança é quebrada, não por um trauma externo, mas por um design intrínseco, uma arquitetura neuronal desviante? Conhecemos Patrícia. Externamente, a imagem de funcionalidade, até de charme. Mas sob a superfície, ressoa uma dissonância profunda que a neurociência começa a mapear. Não estamos a falar de uma doença psiquiátrica no sentido convencional, mas de uma divergência estrutural e funcional profunda. Estudos de ressonância magnética revelam nesses cérebros uma diminuição significativa da matéria cinzenta no córtex pré-frontal ventromedial VMPFC, a região crucial para a tomada de decisões morais e o processamento de emoções sociais. Há uma atrofia funcional na própria bússola ética. Esta é a ferida, não exposta, mas profundamente incrustada no tecido neural. A anomalia não é uma falha de caráter, mas uma falha de cablagem. Uma falha que permite a uma minoria da população, cerca de 1%, operar fora das normas afetivas que nos definem. Para Patrícia, a crueldade não evoca o eco de terror que nos paralisaria. Quando Patrícia observa sofrimento, sua amígdala, geralmente hiperativa em cérebros típicos, permanece estranhamente silenciosa, ou apresenta uma reatividade anômala, talvez até ativando centros de recompensa. Imagine a dor como um som nós ouvimos, nos encolhemos. Patrícia o reconhece intelectualmente, como um conceito abstrato, mas não sente sua ressonância visceral. Há uma desconexão entre o córtex pré-frontal, que identifica a ação como prejudicial, e o sistema límbico, que deveria processar o horror e a repulsa. É uma falta de empatia neurológica, onde as vias espelho que nos permitem sentir com o outro são fundamentalmente subdesenvolvidas ou desviadas. A percepção da crueldade é como a visualização de um filme mudo e sem cor. Os eventos se desenrolam, mas o impacto emocional está ausente. Você entende a gravidade disso? Patrícia sabe o que é certo e errado. Mas não da mesma forma que você. Para ela, certo e errado são construtos sociais, regras arbitrárias a serem aprendidas e, se possível, exploradas. O VMPFC, subativo, falha em integrar as emoções com o julgamento moral. Eles compreendem as consequências lógicas de suas ações, mas não as consequências emocionais nem para si mesmos na forma de culpa ou remorso, nem para os outros. A falta de culpa na psicopatia decorre dessa dissociação, uma ausência de ressonância afetiva no cingulado anterior e na ínsula, regiões vitais para o processamento de emoções e autoconsciência. Isso não é uma escolha, mas uma condição, moldada desde os primeiros 5 anos de vida. O medo que Patrícia sente não é de ser pega pelos seus atos em si, mas de ser vista como falha, de perder o controle sobre a narrativa que cuidadosamente constrói. É um medo puramente instrumental, não moral. Pare e reflita sobre isso. A aceitação dolorosa é a nossa, não a de Patrícia. A neurociência nos força a confrontar que a psicopatia, na sua forma mais pura, não é uma falha moral passível de reeducação empática. É uma condição neurobiológica profundamente enraizada. Há evidências robustas de que até 50% da variação na psicopatia pode ser atribuída a fatores genéticos e pré-natais.
O cérebro do psicopata opera sob um diferente conjunto de algoritmos para processar o mundo social, o medo e a recompensa. Não há remorso, não há culpa, não há verdadeiro sofrimento pela dor alheia. A única dor é a inconveniência. A aceitação é reconhecer que, para esses indivíduos, a motivação para a mudança, o impulso visceral para a bondade que a maioria de nós sente, simplesmente não existe. A empatia é uma linguagem que o cérebro psicopático não foi construído para falar. A maioria vai correr desta verdade, se você escolhe ficar, entender e enfrentar o abismo. A cicatriz que cura, para nós, é a clareza que emerge dessa compreensão. Não há cura para o cérebro psicopático no sentido de reparar sua bússola moral ou instalar empatia. A cura está em nossa capacidade de entender, de mitigar o dano, de proteger. É a ciência que nos oferece as ferramentas para identificar, para prever, para, quem sabe, intervir precocemente em populações de risco. Mas a verdade é perturbadora. Patrícia vive num mundo que é essencialmente um palco para as suas necessidades, onde cada indivíduo é um objeto potencial para sua manipulação. Ela não sente o que você sente. Ela não é o que você é. E é exatamente essa lacuna, esse abismo neural, que nos força a reavaliar a própria essência da humanidade. Quão profundamente você está disposto a olhar para o seu próprio potencial, para a escuridão, para as sombras que nos definem por contraste? O que Patrícia nos revela sobre você?